Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula, tá certo? É um prazer estar com vocês, tá bom? Marquei essa aula extra aí que é para a gente terminar o nosso assunto, tá certo? Para que eu possa passar atividades para vocês e vocês terem mais facilidade de realizar os exercícios, tá certo? As atividades. E com isso, as dúvidas vão ser tiradas, tá certo? Gostaria de dar um alô ao pessoal que está acompanhando pelo YouTube também. Aqui no Zoom está a Evelyn Santos, Tamires, Tainá Larissa, Rafaela, tá certo? Um abraço a todos aí que estão, tá certo? Quem entrou agora, aqui pelo Zoom, foi Manuel, não foi? Isso, tá certo. Então, o que foi feito foi essa letra aqui, ó. Essa questão aqui, tá certo? E o que nós vamos fazer? Essa primeira aí, esse gráfico de cima. Então, aqui, eu vou... Vocês estão vendo, tá tudo tranquilo aí? Tá um pouco claro, né? Mas eu acho que dá para ver. Vocês digam aí, tá certo? Então, assim, gente, eu vou dar continuidade à resolução. Essa primeira aí eu fiz na aula passada, tá bom? E eu vou dar continuidade a essa segunda aí, tá certo? Então, vamos lá, gente. Segunda questão. Calcular a distância entre o ponto A, tá certo? Observem que, quando eu falo no ponto, estou me referindo a esse gráfico aqui, viu, gente, de baixo, né? Esse ponto aqui, tá certo? Que vocês estão vendo. E esse ponto, que ponto é esse? Esse ponto A é o ponto x0 e o y2, tá certo? Ele quer saber a distância desse ponto para a reta. Observe o seguinte, ó, que essa reta, ela não tem dois pontos. Logo, a gente não vai fazer por aquele método, né? Que a gente viu de achar a equação geral da reta, tá certo? Então, nós vamos procurar saber a equação geral da reta por meio da equação reduzida, né? Porque se eu tenho um ângulo e eu tenho um ponto, eu posso fazer ela calculando, sabendo a tangente desse ângulo, tá certo? De uma forma bem simples, que eu até já falei aqui, fiz uma questão parecida, tá bom? Então, pessoal, gente, então se eu tenho esse gráfico que vocês estão vendo aí, ó, e tem um ângulo, esse ângulo é de 45 graus, tá certo? Então, assim, ó, eu posso fazer minha equação reduzida dessa forma aqui, ó, mx mais n, tá certo? Onde esse m, que eu sempre digo que é qualquer número que está multiplicando x, que é o coeficiente angular, ele é chamado, esse coeficiente angular é a tangente do ângulo, tá certo? Tipo assim, ó, tangente de 45 graus é igual a m, ou m igual a essa tangente, tá certo? Mas quem é a tangente de 45 graus? A tangente de 45 graus é se você olhar para a tabelinha dos círculos trigonométricos, tá certo? Então, de imediato, eu já tenho o meu coeficiente angular, que é 1. Tá bom? Pronto. Então, meu m é 1. Então, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 1 vezes x é x. Então, eu já posso colocar assim, ó. Y é igual a 1x mais n. Mas 1x, posso até deixar sem o 1 mesmo, tá certo? Então, y é igual a x mais n. E agora eu vou fazer o quê? Agora, eu vou pegar, ó, este ponto aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Que ponto é esse que está na reta? Certo? Esse ponto aqui, ó, é o x1, tá certo? Esse ponto da reta, ele é o x, pode ver 1, e o y, ele é 0.
tá certo? Vocês podem dar uma olhadinha aí, ó. x1 e y, 0, porque ele está no eixo de x, tá certo? Pronto, se eu tenho um coeficiente angular, que é 1, tem essa expressão entre esse ponto, o que é que eu faço? Eu substituo, ó, posso fazer a substituição. No lugar que é x, eu vou colocar o 1. E no lugar que é y, eu vou colocar o 0, tá certo? Então, eu posso substituir aqui, ó, nesta equação que está esse ponto. E esse que nós vamos fazer, ó, no lugar do x, eu boto 1. No lugar do y, eu boto 0. Por quê? Eu vou achar o n, ó. E uma vez achado o n, ó, eu já sei toda a minha equação reduzida, tá bom? Então, vamos lá, ó. Meu y, aliás, substituindo aqui o y, desse ponto aqui, né? 0? Então, eu boto 0 é igual, ó. O x eu boto 1. Tá certo? Mais esse termo aqui, o n, que é o coeficiente linear. Isso tudo para achar a equação reduzida. Achando a equação reduzida é fácil para achar a equação geral da reta, tá certo? Então, esse 1 passa para o outro lado, aí fica, ó, 1 menos 1 igual a n. Então, n é igual a menos 1, tá certo? Então, achei o coeficiente angular pela tangente, que é 1, e o coeficiente linear, que é menos 1, tá certo? E aí, eu só vou colocar aqui, ó, substituir, para achar a equação reduzida da reta. Tudo aqui, ó. Isso aqui implica o quê? Que y vai ser quem? Igual a x. Esse n é negativo, então o sinal acompanha, menos 1. Tá certo? E uma vez esse número aqui, o que a gente faz? A gente passa para o outro lado e iguala a 0 para achar a equação geral. Tá certo? Vamos lá, se o x está aqui, eu vou para o outro lado, está positivo, vem negativo. O y fica aqui mesmo positivo. Ó. E o menos 1 passa para lá, positivo. E eu igualo a 0. Então aqui, ó, tudo isso para quê? Para calcular uma distância desse ponto até essa reta. Só que para fazer isso, a gente tem que colocar na equação geral, tá bom? Fica mais fácil para a gente fazer. E aí, ó, é só fazer a fórmula. A formulazinha que a gente viu, ó. A distância do ponto A até essa reta de nome R vai ser igual a quem? Vai ser igual a x do ponto A mais b y do ponto, não é isso? Mais c, tudo isso módulo sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? E aqui nós só vamos substituir, ó. A, B, C, o x de A, o x de B, que nós temos tudinho, ó. Isso aqui, ó, é o x de A, ó, tá certo? É o x do ponto A, ó. Por isso que é x de A. Isso aqui é o y do ponto A, tá certo? Então, nós vamos só substituir, ó. Distância de A até R é igual a... Vamos lá. A, quem é A? Qual o número que está, o coeficiente que está multiplicando o y? O x, desculpa. Se não tivesse nada, seria 1. Mas como está o sinal, é menos 1. Então fica assim, ó. Menos 1 vezes... Quem é o x de A? 0. Mais... Qual o número que está multiplicando o y aqui, ó? Se não tem nada, porque é 1, tá certo? Aí fica 1 vezes... Quem é o y do ponto? 2, tá certo? Mais C é o mesmo. E deixa, tá bom? Tudo isso aqui dividido por que é A? A é menos 1, tá certo? Menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é o B, ó, tá certo?
Então, isso aqui, ó, vai ser igual a... Só fazer as operações, ó. Menos 1 vezes 0, 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. 1 vezes 2, 2. Mais 1 sobre raiz quadrada de menos de 1 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado, ele é sempre positivo, independente de ser positivo ou negativo. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. 1 ao quadrado também é igual a 1, tá certo? Então, vai dar quanto aqui, ó? 1 ao quadrado, 1, tá bom? Vou fazer logo direto. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui fica a raiz de 2, tá certo? Então, o resultado vai ser quem? 2 mais 1, 3 sobre raiz de 2. Então, para eliminar essa raiz do denominador, tá certo? Porque nem sempre, gente, a questão vem com o denominador com a raiz. A gente faz esse procedimento aqui, ó, racionalização. 3 raiz de 2, multiplicamos por um número, tá certo? Igual a raiz do denominador aqui, ó. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Por que raiz de 2 sobre raiz de 2? Porque isso aqui é a mesma coisa que C1. Não vou alterar nada aqui, tá certo? Então, eu faço isso que é para eliminar a raiz quadrada do denominador. Então, eu tenho 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2 mesmo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz, multiplica o que está dentro. Raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Então, toda vez que tem um número que é raiz quadrada multiplicado por ele mesmo, sendo raiz, é igual ao número que está dentro da raiz. Então, aqui nós respondemos, ó, a distância do ponto A até essa reta aqui, ó, é igual a, tá certo? Aqui, essa distância aqui até essa reta aqui, perpendicularmente, é igual a 3 raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então, quem quiser aí, pode até fazer Você pode dar um print aí, ou copiar. Vocês podem até fazer a confirmação, pegar a calculadora e achar o resultado, tá certo? Dela. Para fins de dúvidas, né? Mas nas questões pode deixar assim mesmo, sob a forma de raiz, tá certo? Dúvidas? Pronto, fazendo essa expressão aqui, dá aproximadamente 2,12 unidade de área. Pode ser centímetro, metro, decímetro, quilômetros, pode ser o que for. Tá certo? Pronto, gente. Dúvidas? Alguma dúvida aí? Tudo certo? E ainda está travando ou deixou de travar, pessoal? Travou aí? Como é que tá? Tá o que agora? Será que estava travando? Vê se estabilizou o sinal. Pronto, Emanuel está agora no YouTube, Raíssa Gomes também, tá certo? Um abraço aí a vocês também do Zoom, estão acompanhando pelo Zoom. Posso dar continuidade, gente? Pronto? Alguma dúvidas? Tudo certo aí? Já copiado, já printado, então eu vou prosseguir, tá certo? Vou apagar aqui e vou prosseguir.
Tive uma pessoa aqui no papo, perguntou, foi algum pronunciamento. Ah, tudo certo. Valeu, Tamires. Tranquilo. Pronto, pessoal, outra questão é a seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Dadas as retas de equações y igual a 4x mais 2 e menos 2x mais y mais 3 igual a 0, essas retas são paralelas? Se for, qual a distância entre elas, né? Então, essa pergunta é uma questão boa, tá certo? Porque se não for paralelas, são concorrentes. Então, nesse caso, não tem nem como achar a distância entre elas, tá bom? Mas qual é a lógica dessa questão? Primeiro, a gente analisar, e se forem realmente paralelas, nós pegamos uma dessas equações, jogamos um ponto arbitrário, tá certo? E achamos calculamos a distância, né? Porque a lógica é essa. Vamos supor que tenha duas retas paralelas. Essa aqui, que eu chamo de R, tá bom? E essa aqui que eu vou chamar de S. Porque são paralelas. Duas retas paralelas, tá certo? Então, a própria propriedade das retas paralelas nos diz o seguinte, ó, que a distância, né? A distância quer dizer entre elas perpendicularmente, ó. Em qualquer dos pontos dela, ó, aqui, ó, sendo perpendicular, a distância tem que ser a mesma, tá certo? Tem que ser a mesma distância, ó. Então, se eu tenho esse ponto aqui, ó, ponto A e o ponto B, ponto C e o ponto D, o ponto E e o ponto F, essa distância é F, CD, AB, em qualquer lugar dessas duas retas, a distância é sempre a mesma, né? Tá certo? Tá bom? Agora, elas podem ser também paralelas, tá certo? E coincidentes. Tem uma em cima da outra, essa aqui em cima dessa, aí não tem distância não, a distância é zero, tá bom? Mas se elas não forem coincidentes, ela tem uma distância assim, que é um número real, tá certo? Então, é essa a lógica, tá bom, gente? Então, vamos fazer aí devagarzinho. Primeiro, a gente vai analisar passo a passo, saber se elas são paralelas ou não, tá bom? E depois, vamos, se for realmente, calcular a distância entre elas, tá certo? É a terceira questão, né? Pronto. Quais são os critérios para duas retas serem paralelas, tá certo? Para serem paralelas, tem dois critérios, né? O coeficiente angular delas, ou seja, MR, o coeficiente angular das retas, tem que ser igual, tá certo? Pronto, isso aqui já é o critério para ser paralela. Se for igual, o coeficiente angular das duas forem iguais, então elas são paralelas, tá certo? Eu vou chamar a primeira equação de R, tá bom? R. Y, que é a primeira reta, é igual a 4x mais 2, tá certo? E a segunda equação eu vou chamar de S. S é menos 2x mais y sobre 2, tá certo? Mais 3 igual a 0, tá bom? Então, como saber se eles têm o mesmo coeficiente angular? Observe que esse y aqui, ó, só ele está na forma de fração. Né? Uma dica que eu dou
é sem estresse, sem aperreio nenhum, para isolar o y e o que não for y, passar tudo para o outro lado, tá certo? Como a gente fez. Vamos lá, isola o y. Y sobre 2 é igual, ó. Se eu tenho menos 2 depois da igualdade, vai ficar como? Mais 2x. Isso mesmo. Se eu tenho mais 3, passo para o outro lado depois da igualdade, fica menos 3. Pronto, aqui, ó. Y sobre 2, isso aqui é uma divisão. Se desse lado está dividindo, então esse 2 passa para o outro lado multiplicando tudo, ó. Então fica assim, ó. Y é igual a 2 vezes 2, 4x. Menos 2 vezes 3, 6. Então, minha reta S tem equação reduzida y igual a 4x menos 6. Agora sim, dá para eu analisar quem são os coeficientes angulares. Ó. MS é, o coeficiente angular de S é 4. E o coeficiente angular de R é 4 também. Então, são iguais. Opa! São paralelas. Agora, elas são paralelas coincidentes ou não? Tá certo? Vou botar em essa aqui de preto. Tá certo? E elas são paralelas ou não? Basta ver o coeficiente linear. Se forem iguais, elas são coincidentes. Mas já estamos vendo logo que não é. Aqui é 2 e aqui é menos 6. Então, elas são paralelas e têm uma distância entre si. Tá certo? Então, a letra A resposta da letra A é: elas são paralelas. Resposta da letra A: sim, são paralelas. Tá certo? Elas são paralelas. Agora, vamos para a letra B. Então, se elas são paralelas, qual é a distância entre elas? Né? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Ó. Para se calcular a distância entre elas, aquele caso que eu falei para vocês. Ó. Se eu tenho duas retas paralelas, tá certo? Basta eu colocar um ponto, tá certo? Um ponto nelas, e desse ponto eu calculo a distância entre a outra reta, tá certo? Mas como é que nós vamos colocar um ponto? Por exemplo, aqui, ó. Posso escolher qualquer um, vou escolher essa aqui, então, tá certo? É a minha equação geral, eu tenho que transformar isso aqui na equação geral, tá bom? Mas qual é o ponto que eu vou colocar para essa reta aqui, ó? Tá bom? Vamos lá. Qual o ponto que eu vou colocar? Então, para qualquer ponto, para qualquer valor de x, aqui que eu colocar, eu encontro o valor de y. E aí eu tenho o meu par ordenado. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou botar mais simples. Para x igual a zero. Então, y vai ser quanto? Ó? Y é igual a 4 vezes. O que é mais simples mesmo? 0 mais 2. 4 vezes 0. 0 mais 2. Deu quanto? 2. Opa! Então, par ordenado, aqui nessa equação da reta, deu o quê? Para x igual a 0, x igual a 0, o meu y deu 2. Então, já tem um ponto, ó, o ponto dessa reta aqui. Ó. Esse ponto eu posso chamar de qualquer letra. Vou botar a letra J, de Osmar, pronto. Certo? Pronto, ponto J. Então, basta eu pegar esse ponto e calcular a distância desse ponto e dessa reta aqui, ó. Tá certo? Que aí nós vamos calcular a distância. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou transformar essa equação aqui na equação geral, tá certo? Como é que a gente faz? Ó? Pega o 4x, passa para o outro lado, mudando o sinal. Fica menos 4x, tá certo? O y fica com o mesmo sinal. E o menos 6 passa para lá, mais 6. Igual a 0. Opa, isso aqui tem a minha equação geral, tá certo? Vou fazer devagarzinho aqui, ó. Então, o meu A vai ser quem? O A vai ser menos 4x mais
Meu B, quem é que está multiplicando o Y aqui, ó? É o 1, não é isso? Vai ser 1, Y, mais. Meu C vai ser quem, meu C? Meu C vai ser o 6 aí, ó, que vocês estão vendo, ó, tá certo? E aí, o que que eu faço? Igual a 0, tá bom? Então, eu tenho meu A, meu B, tá? Botei o C. Vou substituir pelo número. É 6, certo? Então, basta substituir, ó, fazer a distância desse ponto aqui para essa reta. Todos nós sabemos que a distância de um ponto, vamos chamar de J, da reta R, vai ser... Tá tudo certo aí, gente? Tudo tranquilo a transmissão, a voz, o áudio, a imagem? Beleza. Vai ser igual a... Vamos lá, de novo. Direto, tá bom? A que é menos 4, vezes o A, 0, certo? Aliás, o ponto J, né? Esse ponto aqui agora que é 6. 4 ao quadrado é igual a mais 1 vezes 2, 2. Então, tudo isso aqui é igual a divisão de que o denominador não esquece. Vamos multiplicar tudo por raiz de 17 também. Então, fica assim, ó, distância do ponto J, cai aí no YouTube, enfim. Tô vendo aqui, ó, cai no YouTube. Não sei se foi lá. Acho que foi aqui. Então, tem o seguinte, ó, 8 sobre raiz de 17. Então, tem que multiplicar tudo, ó, por raiz de 17. Em cima e embaixo. A racionalização de denominador, tá certo? Então, eu tenho, ó, 8 vezes raiz de 17 é o próprio 8 raiz de 17. Raiz de 17 vezes raiz de 17, tirando da raiz, ó, temos o próprio 17. E aí é isso mesmo. Não tem que fazer mais não. Então, para fechar, distância do ponto J ao ponto R vai ser igual a 8 raiz de 17 sobre 17. É um número estranho, né? Diferente, mas se a gente for escrever como um número real qualquer, a gente pode também. Mas as questões, geralmente, elas ficam assim, tá certo? Nesse formato aqui, ó. Isso aqui é a unidade de comprimento, que pode ser metros, centímetros, tá certo? E fazendo os cálculos aqui, ó, se quiser o valor aproximado, temos o seguinte, ó, 8 vezes raiz de 17 dividido por 17 dá aproximadamente 1,94, ou aproximadamente 2 mesmo, isso aqui, esse valor. Vou botar 2, vai ser 1,9, tá certo? Tá certo? Então, isso foi a forma que a gente fazer. Então, tá tudo tranquilo aí, né, gente? Aí talvez você se pergunte, mas professor, e a distância entre essa reta e a outra? Vai dar a mesma coisa? Aí a gente pode fazer até um teste também. Pode jogar um ponto nessa equação e calcular a distância para essa outra aqui, para ver se realmente bate. Ah, sim, sim. Então quer dizer que tinha parado mesmo, não foi, Raíssa, lá no YouTube?
Ótimo, mas já votou, não foi? Eu pensei que tinha sido aqui comigo. É ao vivo é assim, ao vivo e a cores. Pronto, agora voltou, restabeleceu o sinal lá. Perguntas, dúvidas? Alguma dúvida aí, alguma pergunta que vocês queiram tirar? Então, de imediato esse assunto é até aqui mesmo, né? Pretendo dar continuidade com ou matemática financeira ou circunferência, né? Equação de circunferência, já para pegar o fio da meada, né? Na próxima aula, amanhã, devemos estar pelo Google Classroom, tá certo? Para tirar dúvidas com vocês. Alguma coisa, manda esse exercício amanhã, tá certo? Se alguma coisa ficou pendente, vocês me perguntam lá, tá certo? E teria o imenso prazer de tirar essas dúvidas de vocês. Deixar vocês aí copiar ou tirar print